Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E mais uma vez vamos falar aí sobre a questão, né, se o verbo era Deus ou se o verbo era um Deus. Então, as testemunhas de Jeová usam um subterfúgio, né, porque no grego não existe artigo indeterminado. Porém, quando você vai se verter para outra língua, né, quando vai verter para outra língua, você pode fazer uso do artigo indeterminado quando não tem o artigo determinado. Né? É uma possibilidade. Não é que seja necessário. Mas, vamos lá. Aqui, eu vou ler onde está o artigo de Deus, En pros ton theon, né? Estava, né? En pros estava na companhia com, né, o Deus, né? Tom, o Seon, com o Deus. Então aqui é o artigo definido. E aí depois tá lá, que e theos inologos. Então aqui não tem, no theos tem o e, a conjunção, né, e theos, não tem um artigo, Então elas traduzem. Que aqui, e um Deus, que não tem artigo definido, en o logos. Então e um Deus era o logos, né? Ou seja, a palavra era um Deus. Isso é uma possibilidade, mas não é necessário nem verdadeiro, porque, como já tinha dito no outro vídeo, eruditos dizem que é o seguinte: quando existe a ausência do artigo definido, né, o artigo definido ele existe para a identidade do sujeito. Agora, quando você vê a ausência do artigo definido, o texto quer indicar a qualidade do ser, a característica do ser, né? A qualidade do ser. Quem esse ser é. É isso que dizem os eruditos, tá? Então, qual a qualidade do ser? Que theos enologos. Então, e Deus era o verbo, ou seja, então está indicando a qualidade do verbo. O verbo era o quê? Deus, tá? Então é um predicado nominal. Mas as testemunhas de Jeová, elas não se dão por vencidas, né? Então, se a gente usar o raciocínio das testemunhas de Jeová, o próprio Jeová passa a ser um Deus também. Por quê? Vamos pegar aqui o versículo 6. Egeneto anthropos Peraí, desfocou, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu focar de novo. Eu não consigo ler porque está desfocado. Apistálmenos para. Então vamos ver aqui, Egeneto anthropos. Houve um homem. Apistálmenos para Feu. Pará. Pará tá aqui, Pará. Por Deus, né? Por Deus. Por Deus. E aqui, esse Deus não é Jesus, né? Segundo as testemunhas, é o Jeová, o Deus aqui. E o Deus aqui, né? Houve um homem enviado, está sem o artigo definido, então você pode ler, houve um homem
enviado por um Deus. Ou seja, se Jesus é um Deus, Jeová também é um outro Deus, segundo o raciocínio das testemunhas de Jeová, que onde falta, né, o artigo definido, você pode usar o artigo indefinido na tradução. Então, houve um homem enviado por um Deus. E por aí afora, né, no versículo 18 também, que eu vou virar aqui para vocês, é a mesma coisa. Não tem o artigo definido. Deixa eu, ó, tá vendo? O 18 aqui, ó. Seon o diz Eurak. Desfocou de novo. Espera aí. Só um momentinho, deixa eu ver se... Seon o diz Eurak. Então, a palavra Deus aparece sem artigo. Ó. Seon o diz Eurak. Poopote. Homonognis ius. Homonognis ios. Oon iston. Colpon tu patros e quinos. E que segui sato. Né? Então está dizendo aqui que ninguém viu a Deus. O Filho unigênito foi quem revelou. Então, o Filho unigênito revelou Deus, só que Deus está sem o artigo definido. Então, ou seja, ninguém jamais viu um Deus, o Filho unigênito que o revelou. Então, se a gente for seguir o raciocínio da testemunha de Jeová, o próprio Jeová também é um outro Deus, né? Um outro Deus, é um Deus comum, é um Deus de menor escala, porque ninguém viu um Deus. Isso segundo o raciocínio da testemunha de Jeová. Se a palavra Deus não tem um artigo definido, então você pode usar o artigo indefinido. Então o próprio Jeová também acaba sendo um mero Deus. E aí, as testemunhas de Jeová não tem como responder, porque se Jesus é um Deus, então Jeová também é um Deus pequeno de menor escala. E aí quem é o Deus verdadeiro? Se o Deus verdadeiro que elas dizem ter artigo, aqui não tem artigo, então é um Deus comum, né? Então as testemunhas de Jeová é que se virem aí com os textos, né? Então essa forma de interpretação jeovista é totalmente falsa, e se a gente levasse a sério, né, a interpretação bíblica seria um caos. E é isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí um joinha, isso é muito importante para o crescimento do canal. E se é a primeira vez que você passou aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí, até o próximo vídeo. Fui!